Olá, bem-vindos ao Clube de Física para mais um vídeo que nós vamos abordar questões do Enem. O Enem logo chega e a gente precisa fazer uma revisão com os assuntos que mais caem. Se vocês não viram o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, procura na listinha que eu tenho um vídeo falando só os conteúdos que mais caem. Hoje nós vamos fazer uma revisão resolvendo equações do Enem passado, que envolve os conteúdos mais vistos. E no vídeo de hoje, nós vamos resolver exercícios envolvendo lançamento. Um exercício bem diferente e envolvendo o conteúdo que nós já vimos também na física nos esportes, quando a gente falou sobre o basquete. Tá? Então, depois da resenha, a gente conversa. Para quem não me conhece, eu sou a professora Marta Costa e eu faço aqui na internet uma monitoria gratuita para tirar as dúvidas de vocês e ajudá-los a se preparar melhor. Me sigam lá no Instagram, que lá eu sempre posto algumas novidades, alguns desafios e algumas coisas que a gente depois vai abordar aqui. Então, vamos ver esse exercício. Que coisa bem interessante. Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança. Olha que interessante. Eu já descobri nas primeiras linhas a pergunta do problema. Olha, um deles quer saber até que altura o jato de água alcança. A altura máxima, tá? A partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. Então, vamos desenhar isso daí? A mangueira está posicionada aqui totalmente na posição vertical. E sai aqui o jato d'água na posição vertical e vai atingir uma altura máxima. Isso aqui eu vou chamar de altura máxima. A altura máxima é o ponto onde o jato de água, ou pensando apenas numa gotinha, para voltar a descer. Então, vamos pegar uma gotinha para representar todo o jato de água, tá? Essa daqui aqui em cima. Então, aqui em cima, na altura máxima, a velocidade da água é zero, tá? E a mangueira estando na vertical, a velocidade de lançamento vai estar na vertical, tá? Então, eu tenho aqui uma velocidade inicial da água. Então, vamos continuar. A partir da saída da água, quando a mangueira está na vertical. O outro colega propõe, então, o seguinte experimento. Eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 metro de altura em relação ao chão, e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros. E a partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade 10. E a pergunta é, o resultado que eles obtiveram foi... Então, eles querem saber qual é o alcance máximo de uma mangueira nessa posição. Então, eles bolaram esse experimento. Qual foi o experimento que eles bolaram? Eles vão colocar a mangueira na posição horizontal, a 1 metro do chão. E a água vai sair na horizontal, com uma velocidade inicial. E aí a gente sabe que ao ser lançado horizontalmente, as gotas de água ou o jato de água vai desenhar no ar, vai descrever uma trajetória parabólica e chegar ao chão. E eles mediram essa distância. Essa distância foi de 3 metros. Foi o alcance horizontal da bola, da água. E com isso, eles conseguiram descobrir qual é
desculpa, qual é a altura máxima que a água atinge quando ela é lançada na vertical, certo? Então, vamos ver por que eles fizeram esse experimento para poder calcular a altura máxima desse lançamento vertical aqui. Por que será? Pensem comigo um pouquinho, vou dar um tempinho para vocês. Dê pause no vídeo e pensem qual a finalidade deles fazerem um experimento desse tipo. O que eles precisariam saber nesse experimento que os ajudaria a descobrir qual é a altura máxima que a bola alcança, que a água alcança quando ela é lançada verticalmente para cima. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente fala em lançamento, nós precisamos separar os eixos. Nós temos na vertical o eixo Y e na horizontal o eixo X. São movimentos separados, são movimentos independentes, tá? Então, só para lembrar, neste eixo, no lançamento vertical é eixo X. Então, essa velocidade inicial da água é uma VY. E essa velocidade final igual a zero da água é uma VY também. Agora, quando nós estamos aqui no experimento deles, eu estou com dados no eixo X. Então, esta distância é um ΔS no eixo X. E esta velocidade é uma velocidade no eixo X. Certo? Então, pause um pouquinho o vídeo e com essa dica veja o que vocês precisam para responder esse exercício. Então, vamos lá. O que eu queria saber, o que os meninos queriam saber nesta experiência é qual é a velocidade com que a bolinha sai da mangueira. Qual é a velocidade com que a gotinha d'água ou o jato d'água sai da mangueira. Não importa em que sentido a mangueira está. A vazão ou a velocidade que a água sai da mangueira vai ser a mesma, tanto na posição horizontal quanto na posição vertical. Então, se eu souber qual é a velocidade que ela sai daqui, porque na horizontal a velocidade y é zero, a velocidade de lançamento da bolinha é apenas o Vx, eu vou chamar de velocidade de lançamento, vai ser igual nas duas posições. Então, aqui a velocidade inicial da água vai ser igual à velocidade de lançamento no outro experimento. Então, só isso que eu preciso saber. Então, vamos lá. Nesse primeiro experimento, vamos calcular o tempo com que a água demora para chegar ao solo e vamos calcular isso no eixo X, no eixo Y. Então, no segundo experimento e no eixo X, no eixo Y, perdão, no eixo Y, eu vou calcular qual é o tempo de voo dessa água, qual é o tempo em que ela permanece no ar. Então, no eixo Y, o movimento é um movimento uniformemente variado. Então, eu vou usar o sorvetão, ΔS igual V0T mais AT² dividido por 2. Não esquecendo que eu estou trabalhando no eixo Y. No eixo Y, a velocidade inicial é zero, isso aqui desaparece. A aceleração é a da gravidade. Então, eu vou ter aqui o ΔS no eixo Y é 1. A aceleração da gravidade é 10 dividido por 2, 5, T ao quadrado. Portanto, T vai ser, passa dividindo, 1 raiz de 5 segundos. Tudo bem? Até aqui? Então, vamos lá. E agora, nós vamos para o eixo X. Então, no eixo X, o movimento é uniforme.
Portanto, eu tenho que a velocidade x é igual a ΔSx sobre ΔT. O Vx eu quero saber, que é a nossa velocidade de lançamento. Lembrando que a distância horizontal é 3 metros. Dividido pelo ΔT. Dividido por 1 sobre raiz de 5. Vamos arrumar isso daqui? Não podemos ficar com medo de continha de matemática básica. Tá? Então, velocidade de lançamento vai ser 3, multiplico isso aqui invertido, raiz de 5 metros por segundo. Certo? Para que eu queria isso? Para chegar no experimento vertical. A velocidade de lançamento na horizontal ou na vertical é a mesma, depende só da vazão da torneira, tá? Então, nós vamos descobrir qual vai ser essa altura máxima. Mas eu não tenho o tempo da subida. Eu não tenho o tempo da subida. E quando eu não tenho tempo, no movimento vertical, que é movimento uniformemente variado, quando eu não tenho tempo, Torricelli. Então, vamos aplicar Torricelli agora no primeiro experimento. Então, no primeiro experimento, como eu estou no eixo Y, o movimento é uniformemente variado. Então, usando Torricelli, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então, vamos entender o que essa fórmula significa. Não se esqueça que eu estou no eixo Y. Então, essa velocidade final é Y, essa velocidade inicial é Y, essa aceleração é a da gravidade, e esse ΔS é a altura máxima que eu quero saber. Então, eu já sei que a velocidade final vai ser 0 na altura máxima, tá? Então, aqui desaparece. 0 é igual a velocidade Vy, é a mesma velocidade de lançamento, 3 raiz de 5. 3 raiz de 5 ao quadrado, menos porque o movimento é retardado, ele vai diminuindo a velocidade até chegar na altura máxima, 2 vezes 10, que é a gravidade, e o H máximo eu quero saber. Vamos arrumar isso daqui? 20 é a altura máxima. Vai ser igual. Este quadrado é para os dois membros, então é 9 vezes 5. A altura máxima vai ser 45 dividido por 20. Quanto dá isso daqui? Vamos fazendo. Fazendo aqui, essa altura máxima vai dar 2,25 metros. Um exercício bem interessante, bem diferente de lançamento. E aí eu vou ter como resposta a alternativa B. Eu vou deixar na descrição desse vídeo esse material de revisão para vocês, com os gabaritos. E no final eu vou deixar também uma tabela para vocês preencherem com os conteúdos que caíram em qual questão. É muito importante vocês olharem essa tabela e preencherem para vocês identificarem qual é o conteúdo que está sendo abordado em cada questão. Tá? No próximo vídeo eu ajudo vocês a preencherem essa tabela. Espero que vocês tenham entendido. Me sigam lá nas redes sociais. Se vocês gostaram, dê um like, recomenda para um amigo que também precise revisar um pouquinho mais para o Enem. E até uma outra oportunidade. Beijo para vocês e até mais.